Salve, rapaziada, muito boa noite, tudo bom? Tá começando mais um Melhor da Vida com meu amigo Rony Santana. Tranquilidade, Rony? Graças a Deus, tudo bem. E você, como tá? Tudo jóia, cara. Hoje o assunto é pesado? É mais esclarecedor. É Esclarecedor? porque, assim, tem muito preconceito, né? Às vezes as pessoas te julgam por algo que você nem é. Então presta bastante atenção nesse episódio, porque você pode ter uma pessoa com essa característica morando com você, na sua família, nas suas amizades. Hoje a gente vai falar sobre narcisismo. É muito interessante, fique ligado, porque, cara, com certeza vocês vão reconhecer alguém e eu já reconheço vários perto de mim. Eu vou te falar uma coisa que até eu me achava que eu era narcisista. Graças a Deus não sou. Ô, Ronizão, de primeiro, assim, da onde surgiu esse termo, da onde veio, da onde nasceu o nome narcisismo? Por que narcisismo? Veja bem, mais uma vez Freud voltou lá na mitologia grega para ele buscar essa. Provavelmente, o que eu penso, que Freud lia a mitologia grega, lia as histórias, e aí ele começou a identificar, estudar a personalidade, os comportamentos dos personagens da mitologia grega, como nós falamos do Édipo, e do caso do narcisismo, ele estudou sobre a história de Narciso. Sabe quem é Narciso? Não. Não foi aquele jogador do Santos dos anos 90, não foi ele. Piorou, não acompanhou Piorou. nem futebol. O Santos tinha um jogador muito bom por nome de Narciso nos anos 90, mas não era desse Narciso. Bom, o Narciso, ele era um cara muito bonito, tinha, com a minha aparência, sabe? Não, o cara era muito bonito. Olha o narcisismo aí. Não pega pesado, calma, vai com calma. Não, o cara era muito bonito, mas muito bonito. Ninguém se comparava à beleza daquele cara. E aí a mãe dele trouxe um profeta ali, um adivinho, para falar sobre a vida do filho, seria ter vida longa, aquela coisa toda. E Tiresias, segundo a história, segundo a mitologia, Tiresias era esse cara. Ele falou uma coisa que deixou a mãe preocupada. Ele falou assim: ele viverá se não se conhecer. Como assim, se ele não se conhecer? E Narciso não era só bonito, ele também era arrogante. Não faltava pretendente, lógico, um homem bonito não vai faltar pretendente. Grécia Antiga Na ainda? Grécia Antiga, o cara bonitão assim, aparência Rony Santana. Olha o Rony Santana querendo ser Narciso, longe de mim. Bom, mas o Narciso dispensava todas as pretendentes dele porque não chegava ao nível dele. Ele era muito superior a elas. E um belo dia ele resolveu passear pelo bosque e viu uma linda fonte de água cristalina. E ele olhou, foi tomar água naquela fonte de água e viu a sua imagem refletida. E aí o que aconteceu com ele? Se apaixonou por ele mesmo. Porra. Finalmente ele encontrou alguém do seu nível. Aí fica difícil, né, amigo? Ué, e aí ele se apaixonou de tal forma que ele já não aceitava sair dali. Ele queria aquele amor, ele queria aquela pessoa que ele estava vendo ali. Então ele se recusou a sair dali, ele já não comia, já não bebia e ele queria aquele amor, mas aquele amor não era correspondido. Por fim, Narciso morreu de inanição. Morreu de fome e sede à beira do lago. Caraca. E no local que ele morreu, segundo a mitologia, nasceu uma flor branca e amarela, que é a flor do Narciso que nós conhecemos hoje. Oh. Então, daí veio esse mito, e Freud, com certeza, estudou essa personalidade desse camarada chamado Narciso. O que é que eu aprendo com isso? Que Narciso é extremamente arrogante, que queria alguém do nível dele. E é daí que parte o princípio que Freud estudou sobre e desenvolveu essa teoria do narcisismo. Mas é muito mais do que se apaixonar pelo próprio reflexo. Cara. Muito mais. Na moral, sou arrogante não. Se tem uma coisa que eu não sou, é arrogante. É arrogância dizer isso, mas não sou. Não. Veja bem, então o que Freud começou com essa questão do narcisismo? Ele desenvolveu que pessoas, não é só a beleza, entra a inteligência. Pessoas muito inteligentes têm fortes tendências ao narcisismo. Pessoas com a beleza avassaladora, os popstar. Então,
entra aquele cara que também quer viver aquele amor platônico, sabe? Ele idealiza na cabeça dele o amor platônico. E para ele viver um amor platônico, ele precisa de uma pessoa do mesmo nível que ele. Então o narcisismo, ele não quer se envolver com qualquer tipo de pessoas. Ele não quer se envolver com a ralé ou com os réis mortais como nós. Ele quer alguém do seu próprio calibre. Então ele não se vai se envolver com qualquer tipo de pessoas. Cara, qual que é o ponto negativo do narcisista? O grande problema do narcisista é que ele quer se achar o melhor do que todo mundo. Na verdade, ele não quer. Na cabeça dele, ele se acha melhor do que todo mundo. Ele é aquele cara inatingível. Então, ele tem que se relacionar somente com pessoas do seu nível. Mas aí que vem uma pergunta. Todos nós somos narcisistas? Sim. Alguns psicólogos falam, todos nós somos narcisistas, alguns psicanalistas, alguns filósofos, mas eu falo que não. Porque o narcisismo é um transtorno de personalidade de narcisista. Nesse transtorno, então para eu ser narcisista, eu preciso ter o transtorno. Porém, nós temos algumas características de quem tem esse transtorno. Por exemplo, você faz um trabalho, você não gosta de ser elogiado pelo seu trabalho? Sim, óbvio. Todos nós, é óbvio. Sim. Todos nós queremos ser elogiados por aquilo que nós fazemos. Mas aí ainda nem narcisismo, é reconhecimento, né? Então, mas é uma característica do narcisismo, porque o narcisista, ele tem a necessidade de ser reconhecido por tudo que ele faz, porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Então ele tem essa necessidade constante. O que é que nos diferencia do narcisista? Temos a necessidade? Temos. Por exemplo, nós temos a necessidade de ser reconhecido pelo nosso parceiro, pela nossa parceira? Temos. Por exemplo, o filho faz um desenho, para quem que ele corre? Pro pai. Pro pai e pra mãe, para que reconheça ele. Então, é uma característica de quem tem o transtorno. A pessoa com transtorno de narcisista, ele tem essa necessidade de ser bajulado. Olha, você foi muito bem. Que bom trabalho. Detesto. Mas nós temos isso. Todos. Não, bajulação não. Não, Reconhecimento. não reconhecimento. Sim. Então, é uma característica de quem tem um transtorno. Porém, isso é esporádico, é momentâneo. Eu não quero isso toda hora. Pô, uma coisa assim pra pessoa ficar te aplaudindo já puxa saquismo, né? Então, assim, nós não temos. Quem tem apenas essas características, quem não tem um transtorno, é esporádico. Mas a principal característica que me faz diferenciar do cara que é narcisista é não querer passar por cima do outro pra ser reconhecido. Sim. Eu não tenho a necessidade de fazer o outro se sentir mal ou se sentir péssimo para eu sentir melhor do que ele, para eu ser ovacionado, para ser aplaudido. E o narcisista, às vezes, ele vai pisar em cima de você para que ele se sinta melhor do que você. Essa é a grande diferença entre ter características e entre ter o transtorno. Eu posso dizer que o narcisista ele tá ligado ao estriático? Tem características similares, porém o estriático é o cara palhaço que quer se aparecer. Você lembra aquele ditado lá no Brasil? Põe uma melancia na sua cabeça. A pessoa quer se aparecer tanto, fala, põe uma melancia na sua cabeça, que todo mundo vai te ver. Sai. Mas o estriático com o narcisismo... Histriônico. Ele sim. quer a atenção pra ele. Ele quer atenção pra ele, porém o narcisista, ele quer essa atenção pra se sentir com o ego inflado. Sim. Ele quer se sentir bem. Para ele tem essa necessidade. Para o narcisista se sentir bem, alguém tá sempre elogiando o cara. Olha, você fez muito bem. Olha como você é bonito. Olha como você é inteligente. Entende? Eu até pensava que eu era narcisista. Mas eu tenho algumas características. Eu fiquei preocupado. Falei, será que eu sou? Eu de narcisista não tenho nada. Mas velho. eu não tenho a necessidade de pisar em ninguém para me sentir bem. Eu me sinto bem comigo mesmo. Se eu faço um trabalho bem feito, falo, poxa vida, hoje eu fiz um trabalho bem feito, ficou bom, ficou bonito. A gente tava conversando antes de começar a gravar, né, a respeito de um outro tema. E eu, assim, na questão do narcisismo, né, eu não tenho nada porque eu sou o cara autossuficiente. Sim. Eu tenho que gostar. Se você se sentir bem, Ponto. acabou. Ponto. Não precisa É o melhor ninguém. do mundo? Não. É o meu melhor. É o seu melhor. Você se sente bem com aquilo dali. Acabou, velho. Eu não vou ficar exigindo algo a mais de uma personalidade que não é minha.
eu sou extremamente autossuficiente e extremamente satisfeito comigo mesmo. Isso é interessante porque, assim, olha a dificuldade quando você convive com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental. Por exemplo, quem tem TOC, Nossa. transtorno obsessivo Eu tive compulsivo, um patrão que tinha TOC. obsessivo compulsivo, porque o melhor seu, você nunca vai atingir o melhor dele. Então, o narcisismo, você tem que atingir o padrão dele. Se você não atingir o padrão dele, você não serve nem para ter amizade com ele. Ainda imagina se relacionar no dia a dia com ele. As amizades têm que ser do nível dele. Ele projeta grandeza na cabeça. Ah, eu vou atingir o meu 1 milhão. Eu vou ser o melhor. Eu vou sempre atingir. Você sempre o melhor. E se você critica ele, aí você prepara pra guerra. O narcisista, ele, diferente, por exemplo, nós falamos do histriônico, do antissocial. O antissocial, ele quer... ele destrói a outra pessoa com intenção de benefícios materiais. Caramba. Por exemplo, ele passa por cima do outro para ganhar alguma coisa, para se tornar melhor que o cara, para levar benefício, ter lucro em cima do outro. Já o narcisismo, ele passa por cima para ele se sentir com o ego inflável, para se sentir bem. Às vezes ele precisa de pisar no próximo. Então, quando você fala assim, não, eu sou autossuficiente, o meu eu ver já é o suficiente para me sentir bem. Você vê um trabalho, você vai lá, fez um trabalho perfeito. Você olha assim e fala, poxa vida, foi tão bem aqui. Não precisa de ninguém tá vendo. Ninguém precisa, aplaudiu o Daniel, foi muito bem. Você, parabéns, Daniel, que trabalho que você fez, hein? Você já se sente bem, fala, nossa, cara, volto feliz para casa. E eu também tenho essa característica. Vou lá, faço um trabalho, falo, poxa vida, ficou tão bom, né? Ninguém vai nem ver aquilo dali. Eu faço foto dos meus trampos. Tá ligado? Sim, eu também gostei. faço. Gostei disso. Isso aqui eu vou tirar foto porque ficou tão bonito, ficou tão bem feito. E meu trabalho, assim, eu tento fazer ele sempre bem bonitinho, bem feito, pra eu sentir não importa se o outro vai vir criticar. Pra mim, se tá bom... O narcisista tem grande problema com a crítica, porque ele é sensível, né? Na verdade, ele é um cara frágil. E aí, pra ele não demonstrar essa fragilidade, o que ele faz? Ele contra-ataca a pessoa. Ou despreza ela. Ele contra-ataca, vem pra cima, quer passar por cima. Porque ele é frágil. Ele não sabe lidar com a crítica. Ele... Por exemplo, às vezes você me critica por algo. Na hora eu falo assim, sabe de nada. Mas eu sei porque eu fui lá. Mas aí eu começo, para aquele momento que me subiu pra cabeça, eu vou me acalmar. Falo, peraí, será que ele tem razão nisso? E aí começo a pensar sobre essa questão. Então isso é uma característica que eu não sou narcisista. Eu começo a pensar, será que não é que ele tem razão? Então eu vou procurar melhorar nisso. O narcisista é o contrário. Quando você critica ele, ele te contra-ataca. O que você está pensando que você sabe mais do que eu? Eu estudei para isso. Olha para você. Olha para você. Você acha que você é mais bonito que eu? Olha seus... Olha, entra no Instagram. Entra no Instagram. E você vai sempre ver uma pessoa criticar. Falar, quem é você? Quem é você perto do fulano? Quem é você na fila do pão? Cara, vamos pegar esse ponto. Eu acho que o jovem, a criança, sofre muito quando o pai, a mãe é narcisista. Nossa, meu Deus, ele tá... Porque ele faz isso aí... Em cima da criança. Em cima da criança. Exatamente. Ele nunca deixa... O narcisismo não quer que você cresça mais do que ele. Não quer que você seja superior a ele, de jeito, hipótese alguma. E a criança, lógico, ela quer atenção, ela quer se destacar, ela quer aparecer, porque é o momento dela. Sim. E quando ela quer chamar atenção... Nós temos essa necessidade, às vezes, de chamar atenção. A esposa, o esposo, a esposa chega em casa, fez o cabelo, fez a unha, se preparou para o marido. E nós homens não vemos, né? Não enxergamos o cabelo, não enxergamos a unha. Às vezes o batom, se for vermelho, não enxergamos, que está bem destacado, né? Mas nós não enxergamos isso. A esposa, você não notou nada diferente em mim? Aí você fala assim, você fez o cabelo. Você pensa assim, o que tem diferente nessa mulher, gente do céu? Mas é aquela necessidade, não é necessidade narcisística, que ela precisa se aparecer em cima de você. É porque nós temos essa necessidade. Agora, a mãe e o pai narcisista, o filho, por exemplo, foi muito bem na escola. Vamos dizer que ele tirou uma nota de um 10, um 8.
Um 8 é uma ótima nota. Sim. Você devia ter estudado mais. Se você tivesse estudado mais, você estaria no meu nível. Eu acho que o pior é quando é comparado com... Ah, o filho de fulano, olha lá. Exato, ele Nossa. começa a comparar. Então, tipo assim, se você fosse do meu nível, do filho do fulano, você teria sido melhor. Aí, ou seja, você pegou aquela criança, jogou ela lá embaixo pra você se sentir Caralho. bem. Você pega o seu filho, joga lá no chão. Aí seu filho fala, poxa vida, me esforcei tanto pro meu pai falar isso, pra minha mãe falar Cara, isso. eu trago pra mim, sim. A minha mãe, ela foi estudar depois de velha, né? Assim, né? Ela não conseguiu estudar na época que ela era jovem. Aí minha mãe fez o... Ai, como é que é o nome? Que é aquela aceleração lá. O EJA, É o EJA. supletivo ali antigamente. Supletivo. Sim, Não, na sim. época que ela fez era supletivo. Aí, pô, minha mãe tirava 10 direto. Mano, chegava em casa aqui, ó, tirei 10. Minha mãe, ela tem atitude narcisista. Ela é um amor de pessoa, mas é complicadinho, assim. Mas, assim, nesse sentido, ela fazia essa comparação quando ela tirava as notas boas. Eu fui um aluno regular. Meu boletim tá lá, regular. É o Eu suficiente fazia pra passar, mano. Eu fazia pra Faz o passar. suficiente pra passar. E eu só deixava pra correr atrás do terceiro No- bimestre em diante. Que era quatro. O meu era pior, porque o meu quarto bimestre, se você olhar meus boletins, vai ver que até o terceiro, muito bom. Aí no quarto você. No quarto, Eu tinha que ser assim, cara. no quarto, porque assim, eu já passei, então Eu só deixava pra correr atrás no final. E ficava de recuperação todo mundo eu de ligava, como diz, eu ligava o fone só no Mas final. aí, além dela fazer isso, ela pegava e comparava lá. O filho de fulana fala inglês. O filho de Beltrano entrou na empresa tal. Eu falei, nossa, mano. Na época eu não entendia e tal. Mas ficar super chateado. Porque, tipo assim, quando você compara. Se eu comparo você com outra pessoa, que são totalmente diferentes, de educação totalmente diferente, são Oportunidades diferentes e intelecto diferente, porque, porra, às vezes você vai comparar um cara que nem eu, sou de humanas. Você vai comparar comigo com um cara de exatas? Não dá, velho. Não dá pra competir. E a mesma coisa pegar o cara de exatas e vir competir comigo na área de humanas. Olha só que interessante, quando você compara, debate ideias, mas aí você vê o narcisista, ele sai do debate das ideias e começa a te atacar. Por exemplo, essa semana eu tive uma discussão com os caras no Instagram, uns debates. Interessante, com um cara a gente super debateu ideia tal, e trocamos ideia, mas um vinha assim, os caras são muito mais inteligentes que você. Ok, Ué? bom pra eles. Eu falei, você quer falar, você que tá falando de uma coisa que você não tem conhecimento. Eu falei assim, bom, você não sabe se eu tenho conhecimento. Os cientistas são 5 vezes mais inteligentes que você. Eu falei, talvez na área deles, se colocar eles pra fazer o que eu faço, eles não façam. Ué. E cientista é muito teoria também, né? Parte teórica. Sim, e a gente tá discutindo algumas teorias e tal, mas quando você sai, você observa o narcisista, que ele sai do debate, assunto, e começa a atingir você. O famoso hater. Né? Ele começa a atingir o seu pessoal. Ele quer te derrubar porque não teve argumento suficiente de assuntos. E aí o que ele faz? Ele vai no seu pessoal pra te diminuir. O narcisista é isso. É diminuir você pra que ele se sinta bem. Você viu? Eu joguei tudo na cara dele. Esse é o narcisista. Joga. E aí é difícil, cara, quando principalmente a criança que não sabe se defender, lidar com o pai e a mãe que queira jogar ele sempre embaixo. Então você, pai, mãe, não compara seu filho com outro. É horrível. Porque são realidades diferentes, oportunidades diferentes. Então, não menospreze o seu filho, não menospreze sua filha, não menospreze teu marido, a tua esposa, porque isso é terrível. É terrível conviver com isso. E eu te aconselho a fazer um acompanhamento terapêutico, porque ajuda muito, muito a você se relacionar com o seu próximo. Eu falo que realmente é muito ruim e desvincular depois de adulto, quando consegue desvincular, né, é até mais complicado, porque fica sequelas. E o narcisista não quer ser tratado. Então, como eu te falei, tipo assim, eu viro a chave e já era, mano, desapeguei, sabe? Então eu fui pra isso também. Como eu tive um tratamento de um narcisista,
eu acho que foi por isso que eu comecei a moldar este lado. Porque eu tinha ali aquele tratamento de comparação. Fulano é melhor, filho de fulano é melhor, fulano faz mais, não sei o quê. E eu falei assim, mano, eu não posso me importar com esse bagulho, não. É lei da sobrevivência, é lei da selva. Sim. Faca na caveira e vambora. E até com a minha mãe mesmo, eu tive que fazer isso. Tipo, virei a chave. E virei, mano. Pum! Só que, pô, levou 30 e poucos anos pra fazer. Não é fácil, né? Não é. E por várias vezes... Aprender Você tá a na se mão adaptar. Você tá na mão do narcisista ali, você tá na mão daquela pessoa e você, tipo, pô, eu amo minha mãe, tá ligado? O narcisista ele é muito manipulador, né? Entendeu? Eu amo minha mãe. Ele te Aí, mantém ali na... você tratar de tal forma que você você passa a não se importar é foda. Só que eu tive que... Ou eu fazia isso, ou eu ia viver... Ou você viver depressivo. Não. Graças a Deus. Deus é muito bom comigo. Eu não tenho problema com depressão e tal. Mas eu ia viver refém daquelas situações, entendeu? Eu sempre lembro... Porque a situação ela só se renova. Cara, quando eu lembro de... Se a gente fala de narcisista, eu sempre lembro daqueles personagens de novela, né? Aquele cara que se sentia o poderoso. O narcisista gosta muito de poder. Ele gosta de que todos estejam aos seus pés. Eu sou o todo-poderoso. E eu lembro de algumas novelas, tinha aqueles extremamente narcisistas. Nem sabia o que era narcisista. Faz muito tempo que eu não assisto novela, mas eu me lembro de vários personagens, assim, bem característicos. Lembra da Paola Bracho? Uma novela mexicana. Pô, aí você me pegou. Não assisti nem a brasileira, mas passou muito no Brasil essa novela. Eu não me lembro do nome da novela, mas eu lembro do nome da personagem, chamava Paola Bracho. E ela é extremamente narcisista, tipo assim, eu sou a poderosa e eu faço e desfaço e eu posso controlar a sua vida e eu que decido pra onde você vai. O narcisista, ele é exatamente isso. Ele quer controlar a sua ida, a sua vinda, que você viva sempre debaixo dos pés dele, para que ele se sinta bem. Ele tem essa necessidade de manter todos debaixo dos seus pés para ele se sentir bem. E tem um detalhe que talvez, eu não sei se isso é do narcisista, você até me corrija se eu estiver errado, que quando algo está fugindo do controle dele, ele começa a se fazer de vítima. Sim, exato, ele se faz de vítima. Que começa a te jogar nas caras, porque eu te fiz tanto isso, entendeu? Eu fiz isso pra você e você não reconhece o que eu faço. E aí ele começa a se vitimizar. Primeiro ele te ataca ferozmente, violentamente, psicologicamente. Às vezes até parte pra agressão. E se isso não surtir efeito, aí ele começa a se te vitimizar. Mas nossa, você não me reconhece o que eu faço, tudo que eu faço pra você não tá bom. E aí ele se faz de vítima na história para te manipular e te manter ali debaixo dos pezinhos dele para que ele se sinta bem. Isso é só para se sentir bem com o seu próprio ego. É terrível estar com uma pessoa desse jeito. Cara, não, você tá falando aí, tô fazendo um filme do que eu já passei na minha vida, assim. É foda. Porque, tipo assim, igual eu te falei, o narcisismo, ele puxa um pouco do histriônico. Ele quer se aparecer, né? Entende? Ele então, tem tipo que assim, ser o centro das atenções. E eu acho que o foda, sabe qual é o foda do narcisista? Quando ele chega ao ponto de falar bem assim, você só está onde está por minha causa. Aí, mano. Tipo assim, eu sou quem determinei. Você só está aqui por causa de mim. Entendeu? Não é você, sou eu. Eu acabo com você a hora que esses bagulhos, esses papos, porra, me estressa. Mas assim, tem uma pergunta aqui. Tá, qual que é o tratamento para um narcisista? Como que ele é feito? Veja bem, o narcisismo ele é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade o tratamento para o transtorno de personalidade é o mesmo para todos os tipos de transtorno de personalidade. Psicoterapia. Tem alguns casos que precisam usar medicamento, tem alguns casos como depressão, transtorno, às vezes precisa de usar medicamento. O caso da ansiedade, às vezes precisa de usar medicamento. A síndrome do pânico às vezes precisa de usar medicamento, mas a grande maioria é psicoterapia, é mudança de comportamento. Então eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar os meus pensamentos. Como é que eu vou fazer isso? Remédio não muda comportamento, remédio nenhum vai mudar seu comportamento. Ele vai te acalmar, caso de estresse, ele vai te
te colocar mais para cima, no caso, por exemplo, alguns medicamentos que te fazem te dar energia. Porém, o que nos faz ter comportamento são psicoterapias. Usamos a psicoterapia de transferência, de transferir algo pro terapeuta. O terapeuta faz essa transferência, ele está pronto para receber porrada. Alguns terapeutas não estão prontos para receber porrada, que às vezes precisa. Jamais faria. Por exemplo, quando a gente fala de borderline, o cara tem surtos, né? Ele dá aquela surtada ali de vez em quando e o terapeuta sofre com tudo isso aí. Temos o TCC, o chamado famoso TCC. Não é aquela prova que você tem que fazer no final do projeto, não. É a terapia comportamental. Temos várias psicoterapias para fazer isso. Mas assim, antes das terapias, a pessoa ela tem que se identificar e querer fazer também, né? É difícil. O narcisista é muito difícil. Porque ele não reconhece que ele está errado. Ele não reconhece que ele é narcisista. Como é que você vai tratar um cara e falar, não tenho isso, cara. Não tá no meu nível. A TCC até às vezes é interessante, porque na TCC você dá uma levantada no ego do cara, sabe? E aí às vezes o cara fala, não, isso aí parece interessante porque vai se sentir bem. Ele tá sempre sendo elogiado, ele precisa ser elogiado sempre. Mas às vezes ele fala assim, isso aí não tá, isso é muito simples. Isso é muito simples pro meu nível, isso é muito simples. Eu não vou me submeter a uma coisa tola como essa. Então é difícil você tratar qualquer pessoa com transtorno de personalidade. É muito difícil de você tratar porque depende muito da pessoa. Existe a resistência que Freud identificou porque a pessoa não quer tratar. Então aí a gente tem que entrar com a contra-resistência para mostrar para a pessoa. Mas ainda assim ela precisa ter que ir lá no terapeuta. Tem que ir lá, né? se Esse que é o for... foda, porque se a pessoa ela não se identifica e ela ainda não quer ir lá no terapeuta, fica extremamente difícil. Por exemplo, a gente passa muito, a pessoa fala assim, eu preciso tanto fazer um tratamento. Aí você começa a conversar com ela e tal, por mensagem, ligação, fala, por que você acha que você precisa de um tratamento? Porque eu tô com isso e tal. Ok, então você começa a mostrar para a pessoa que ela tem de fato a necessidade de fazer uma psicoterapia. Aí ela marca com você, fala, eu vou então. Aí no outro dia, no dia da consulta, fala, não vou poder fazer e tal. Ela começa a correr, a fugir das terapias, por quê? É a resistência que ela oferece. Ela tá oferecendo resistência, ela tá, não preciso, ou não quero, ou por exemplo, lembro de uma paciente que ela falou assim, mas eu tenho que contar tudo da minha vida? Por aí, eu só vou saber o que você tem se você me falar. Não tem como eu te tratar se eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei o que você passou. Mas eu tenho que falar do meu passado? Eu falei, óbvio. Não, eu não concordo com isso, então eu não vou. Aí lascou. Não tem como, a pessoa tem que... Primeiro, ela tem que identificar que ela tem um transtorno. Segundo, ela tem que querer. Você viu até aquela piadinha do Instagram? Eu sei que eu preciso melhorar, mas eu não quero. Então, se você não quer, meu amigo, quem vai fazer? O primeiro passo, então, é identificar qual o tipo de transtorno. Normalmente, sozinho, ela não vai identificar, porque tem muitos transtornos que são muito parecidos. Por exemplo, o histriônico tem característica. O borderline é muito parecido, por exemplo, com o bipolar. Entendeu? Então essas características... Realmente, o borderline, ele lembra muito a bipolaridade por causa dos extremos e volta, né? Extremos e volta. Só que a diferença do bipolar é que ele é depressivo. Eufórico e depressivo. Então ele vai na euforia e depressão na depressão, rápido. muito rápido. Já o borderline é estresse. Entendi. Ele fica nervoso, extremamente nervoso e depressivo ou eufórico. Ele fica Ele tem várias características que pode ser confundido com o caso histriônico, com o cara antissocial, porque ele quer se aproveitar da pessoa, com o próprio borderline, com o próprio bipolar, a bipolaridade. Fala, esse cara é muito bipolar. Não tem... Então, primeiro, é fácil de confundir. Então, sozinho é difícil você identificar isso. Então, você fala, não, então eu tenho algumas características, eu vou procurar um psicanalista, vou ver o que é que eu tenho. Na psicanálise, aí o cara chega lá falando que é bipolar e é borderline.
Então o psicanalista vai identificar o que é de fato que está causando isso. E aí identificou, ok, quer tratar? Vamos tratar. Aí a pessoa tem que querer. Não, eu acho que a maior barreira é o querer da pessoa. É o ali, querer né? da pessoa. O quanto ela está disposta a mudar. E geralmente quem tem essas características não quer mudar. Isso é um problema. O narcisista não quer mudar, né? É difícil você pegar um narcisista e falar assim, cara, eu sou narcisista e eu quero a mudança. Porque normalmente ele começa a perceber que ele começa a perder pessoas queridas na vida dele. Mas aí também passou anos, né? Já passou anos, ele perdeu pessoas, ele sofreu por causa dessa característica que ele tem, por causa desse transtorno, ele perdeu pessoas amadas ao seu redor. Às vezes o filho se afasta, às vezes a mãe se afasta, porque não consegue. O cara não consegue conviver com o cara, fala, pelo amor de Deus, eu quero a distância dessa pessoa. Quando ela identifica que ela tá perdendo quem ela ama, poxa, tá na hora de eu mudar de comportamento. Mas como é que eu vou fazer? Aí procure um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo e nós vamos te ajudar a lidar com isso da melhor forma possível. Porque a maioria, na verdade, não existe tratamento. Na verdade, existe uma mudança de comportamental para você aprender a conviver com isso, aprender a lidar com isso. Não é que não é cura, porque não é doença, é um transtorno. Não é uma doença. Doença você dá um remédio e a pessoa sara. E não tem medicamento para isso. Não tem medicamento para isso. Tanto que, por exemplo, a depressão ela não cura com medicamento. Ela te acalma, ela te melhora o seu nível, mas você precisa tratar isso daí para que ela possa aprender a conviver com isso daí, a superar, vamos assim dizer, a depressão, entendi. Superar a ansiedade, a aprender a controlar isso daí. Então, por exemplo, a depressão, você toma um remédio, você dá uma melhorada significativamente. Mas se você não fazer a terapia para aprender a lidar com esses picos de tristeza, aprender a sair daquilo dali, ela vai ficar sempre dependente do remédio e ela vai viver ali até chegar à fatalidade da morte. Por isso é necessário, é recomendado que se faça o fármaco, no caso da depressão, e alguns transtornos, porém com a psicoterapia junto. Então é um conjunto, não pode só na psicoterapia, porque às vezes ela precisa de um medicamento para acalmar. E no caso do narcisista, ele não precisa de medicamento, ele precisa de mudança comportamental. E é o mais difícil. É o mais difícil. Mudança de comportamento é extrema. Quantos de nós viemos do Brasil não tivemos que mudar o comportamento aqui na América? E nós não queremos mudar de comportamento. Eu nasci assim. É a famosa se adaptar. Se adaptar. Meio, entende? E a terapia vai te ajudar a isso. A terapia ajuda muito isso. Muito, muito. Não, show, cara, show. E eu digo para todos que estão vendo esse episódio sobre narcisismo, a gente vai entrar em outros também. São características que posso dizer assim, que destrói famílias, que acaba fazendo com que aquela criança vire um adulto que sofre bastante, né, por causa daquele vários transtornos, tratamento separado. E depois, como a pessoa foi desprezada, ela pode até ter um borderline lá na frente. Exatamente. Não só essa, mas vários transtornos outras. Por causa que ela foi menosprezada quando era criança. E aí vai vir na vida adulta. Então, a galera que está assistindo, tenta passar isso para quem vocês acham que pode ter um transtorno desse de... Cuidado ao criticar. Cuidado ao criticar. Cuidado ao criticar, porque ele pode se voltar contra você. Eu tenho pessoas próximas a mim, não próximas de estar perto, mas próximas de conhecer assim e tal, que tem o pico ali do narcisismo e eu sei o quanto sofre o filho, sofre ali principalmente o filho, né? Assim, a família toda sofre. Então, assim, se você está assistindo, se você está vendo esse episódio, leva ele para as pessoas que você ama, que você vê que pode ainda, vamos dizer, salvar, né? Sim. Salvar eu falo ali. assim, não perca as pessoas que você ama por causa dos seus comportamentos. Se você achar melhor ter a pessoa por perto, muda o seu comportamento.
Se não sabe mudar sozinho, procura um psicanalista que nós vamos, através da psicoterapia, te ajudar a melhorar seu comportamento, seu dia a dia. Show. E qualquer dúvida, qualquer problema, manda pergunta pro Rony. Manda pergunta, Santana Rony. @Santana Rony, Não segue se lá. apaixone pelo seu reflexo na água. Não se apaixone, senão vai morrer de fome. Não vai morrer de fome e sede. Mas obrigado pra vocês que nos acompanharam até aqui. E não fica aqui então, tá? Tem mais episódios pra trás, vai ter outros aí pra frente aí. Fica coladinho que breve tem mais novidade. Valeu. Valeu, Um abraço Ronizão. para todos.